Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ciro Chaves da CC Boots Engenharia e vamos com mais um vídeo de conteúdo aqui no nosso canal. Vamos prosseguir com a nossa temática de robótica educacional, utilizando a placa Arduino e programando-a utilizando a ferramenta Tinkercad, que se baseia naquela linguagem de programação em blocos, o Scratch, tá? Olha só, a aula de hoje está sensacional. Nós vamos abordar um tema muito importante na robótica, que são os motores DC, tá? Os motores são responsáveis por conferir movimento a diversos tipos de manipuladores robóticos, tá? Se vocês se lembram no nosso vídeo que nós montamos o nosso mascote, o Norman, que está ali atrás, nós utilizamos 6 motores DC para conferir os movimentos das pernas, dos pés e dos braços do robô, tá? Essa aula está sensacional, pessoal, porque nós vamos dar uma pitada de interdisciplinaridade, que é muito importante no ensino de hoje em dia, tá? Olha só, nós vamos dar uma dica, uma sugestão para os professores de matemática que trabalham com geometria, para poderem utilizar esta aula de forma interdisciplinar com a matemática, com o conceito de ângulos, tá? Então tá sensacional, não perca, galera. Antes da gente passar para o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações. Dessa forma você será notificado a próxima vez que nós tivermos um novo vídeo aqui, que são todas as quartas e todos os sábados, tudo bem? Também peço que curtam o vídeo e compartilhem. Dessa forma vocês vão estar nos ajudando a disseminar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? E a nossa missão é levar a educação tecnológica para todos. Tudo bem, galera? Então, depois da vinheta, nós já vamos para o nosso vídeo, ok? Vamos lá, Maker! Bom, pessoal, então vamos conhecer o componente do projeto de hoje. Vocês podem abrir aqui o navegador de internet. Vocês vão digitar microservo SG90 datasheet. Vocês se lembram na nossa última aula o que é o datasheet, não é mesmo? Então vocês podem clicar nesse primeiro link aqui, onde nós temos um PDF. E aqui nós temos então a folha de dados, o datasheet do nosso motor. Pessoal, o que é um servomotor? Um servomotor é um motor elétrico DC, tá? Em que ele tem integrado a ele mesmo um circuito de controle, tá? Pessoal, esse circuito de controle, como é que ele funciona, né? Ele funciona à base de um sinal PWM, tá? Que significa, PWM significa Pulse Weight Modulation, ou modulação por largura de pulso, tá? Baseado na largura do pulso, nós podemos determinar que o motor gire a uma determinada posição específica em graus, certo? Então, na verdade, esse motor ele pode movimentar-se, olha só, 180 graus, sendo 90 graus em cada direção, a partir da sua posição inicial, tá? Nós temos aqui as dimensões físicas do motor, ele realmente é bem pequenininho. Vocês se lembram também que nós usamos esse motor lá no nosso Norman, que vocês podem conferir aqui na sugestão acima, né? O nosso robozinho que fizemos aqui, o mascote do nosso canal. Bom, ele tem 3 cabinhos, sendo que o cabo vermelho é o VCC, são 5 volts, ou positivo. O cabo marrom é o ground, ou GND, ou o negativo, tá? E o cabo laranja é o pino de controle, é onde nós vamos enviar o nosso sinal PWM, tá? Que é o nosso pulso. Então, o nosso Arduino, basicamente, ele irá modular a largura de um pulso e, a depender da largura desse pulso, esse motor vai girar a uma determinada posição, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, estou mostrando um pulso, certo? Isso aqui é um pulso, que ele tem mais ou menos aqui duração de 1 a 2 milissegundos, que a gente chama lá na eletrônica de Dot Cycle, que é o tempo em que ele fica em nível alto, tá? Mais ou menos de 4,8 a 5 volts, certo? Bom, olha só, aqui nós temos uma informação interessante. A posição 0 graus corresponde a um pulso com largura de 1,5 milissegundos. A posição de 90 graus tem aproximadamente 2 milissegundos. E a posição de menos 90 graus tem uma duração de mais ou menos 1 milissegundo esse pulso. Bom, pessoal, olha só. Alô você, professor de matemática, né? Alô você, gestor, diretor de escolas, coordenador, enfim.
nós podemos utilizar essa aula de robótica educacional de forma interdisciplinar junto com a aula de matemática, perfeito? Vocês podem, por exemplo, introduzir o conceito de ângulos para os seus alunos utilizando esta aula, certo? Aqui eu tenho uma imagem de um transferidor, onde eu posso mensurar aqui o ângulo entre 0 e 180 graus, por exemplo. E esse é exatamente o range que nosso motor pode girar. Ele pode girar até 180 graus aqui, certo? A partir da posição central, que colocamos aqui essa posição de 90, ele pode girar 90 graus para a esquerda ou 90 graus para a direita. Bom, então vamos lá agora no nosso Tinkercad, certo? Vocês podem aqui selecionar todos na biblioteca de componentes para nós podermos escolhermos os nossos materiais. O nosso Arduino Uno, é lógico, tá? A nossa placa de ensaio pequena, de sempre, tá, pessoal? Olha só, todo o procedimento aqui de abrir um novo projeto no Tinkercad, escolher os componentes, tudo isso aqui a gente já fez em aulas anteriores, tá? Então não deixem de assistir as outras aulas do canal. E o nosso micro servo, olha só o nosso micro servo aqui, que legal. Perfeito? Perceba que eu tenho aqui os cabinhos marrom, vermelho e laranja, exatamente como mostra o nosso datasheet aqui. Tudo bem? O primeiro passo sempre é alimentar a nossa placa. Não se esqueçam, alimentar a placa de ensaio com o positivo, que é o 5 volts, e o negativo, que é o GND. A placa está alimentada, agora vamos alimentar o nosso servo motor, pessoal. Então vamos lá. E o nosso pino de controle. Olha só, pessoal, eu mencionei a vocês aqui que nós vamos trabalhar modulando a largura de um pulso aqui de 5 volts, tudo bem? Então, nós precisamos utilizar algum pino do Arduino que tenha essa funcionabilidade, certo? Vocês podem perceber aqui que os pinos de PWM estão marcados, olha só, com esse sinalzinho aqui. Então, pode ser o pino 3, o pino 5, o pino 6, 9, o 10, o 11 aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar no pino 6, tudo bem? Vocês podem escolher qualquer um. Irei manter a cor laranja aqui, para a gente manter o padrão de cores. Bom, pessoal, então tendo feito a montagem aqui, nós vamos partir para o nosso código, tá? Aqui eu já apaguei o código que vem sempre por padrão, certo? E nós podemos agora selecionar os blocos que iremos utilizar. Bom, pessoal, vocês se lembram das nossas variáveis? Então, eu irei criar aqui uma variável, tá? Nós vamos criar uma variável que eu vou chamar aqui de posição, ok? Essa variável vai armazenar o que? A posição em graus do nosso motor, certo? Lembrando aqui que a posição em graus do nosso motor pode variar aqui de 0 a 180 graus, tudo bem? Iremos utilizar aqui um bloco de controle que é bem interessante, galera. Olha só. Vocês se lembram que quando nós iniciamos um programa em Arduino, ele executa as instruções sequencialmente. Mas o que acontece quando todas as instruções já foram executadas? Bom, depois de executar todas as instruções, o Arduino volta até a primeira instrução e executa tudo de novo. Ele fica preso em um chamado loop infinito. Enquanto o seu Arduino está ligado, ele executa as instruções sequencialmente e depois volta para a primeira instrução e volta a executá-la novamente. Nós podemos criar laços também controlados por meio de contagens, tá? Não são laços infinitos como esse loop infinito que eu mencionei. São laços controlados por meio de contagem, tudo bem? Então olha só esse laço aqui que legal. Nós podemos, por meio de uma contagem para cima ou para baixo, ou seja, uma contagem crescente ou decrescente, essas contagens sempre separadas pela quantidade de unidades que eu colocar aqui. Por exemplo, se eu deixar aqui como 1, eu vou sempre contar de 1 em 1. Aqui nós podemos escolher a variável que nós vamos efetuar essa contagem, ou seja, eu vou efetuar a contagem, armazenar este valor dessa contagem em uma variável. Aqui já vem algumas variáveis por padrão, mas nós podemos colocar a nossa variável posição, que foi a variável que nós criamos aqui, tá? E nós vamos contar de quanto até quanto, pessoal. Olha só, eu quero contar de 0 até 180 graus.
ou seja, que é toda a varredura em graus que o meu motor pode fazer. Então, por exemplo, quando a minha contagem iniciar, a minha variável posição irá iniciar com o valor 0. Como a minha contagem aqui está setada para contar de 1 em 1, depois que eu efetuar todas as instruções que estiverem aqui dentro, eu vou incrementar por 1 unidade a minha variável. Então, posição passa a valer 2. E a cada iteração, ou seja, a cada vez que eu executar as instruções dentro desse laço, eu vou incrementando 1 unidade a minha contagem até que quando eu chegar em 180, a minha contagem para. Então, o meu programa não vai mais executar as instruções que estiverem aqui dentro. Tudo bem? Então tá, pessoal, o que eu quero fazer durante essa contagem? Olha só. Eu quero fazer o seguinte, eu quero girar o meu servo. Olha só. Eu quero girar o meu servo, que ele está no pino 6, tudo bem? Olha só, nós colocamos o pino de controle no pino 6. Em quantos graus? Bom, em a quantidade de graus que estiver armazenada na posição na variável posição. Depois, o que eu quero fazer? Para que eu consiga visualizar o que está acontecendo, a cada vez que eu girar o meu servo, eu vou aguardar. Eu vou aguardar um curto período de tempo, 15 milissegundos. Então, na primeira vez que eu entrar nesse laço, a variável posição inicia-se em 0. E eu vou fazer o quê? Vou girar o meu servo motor, que está nesse pino 6, em posição nesse momento vale 0, então em 0 graus. Depois aguardo 15 milissegundos. Volto aqui para essa instrução, estou preso no loop. Eu vou incrementar a variável posição em 1 unidade, então posição passa a valer 1. Então eu vou girar o meu servo em 1 grau. Depois a posição vai ser incrementada para 2, eu giro o meu servo em 2 graus. Então, resumindo, eu vou sempre girar o meu servo de 1 em 1 grau, com espaçamento de 15 milissegundos entre cada ação. Bom, pessoal, depois eu quero fazer o seguinte, eu quero efetuar esse novo procedimento. Só que eu vou contar não de 0 a 180, eu vou voltar. Eu vou contar de 180 para 0. Então, eu vou fazer uma contagem down para baixo, né? De 1 em 1, com a minha variável posição, do valor 180, que foi o último valor que a minha variável posição armazenou aqui acima, a 0 graus. Então, galera, o nosso código está pronto, bem simples. Vamos visualizar então. Vamos iniciar a simulação. Olha só, galera, vocês podem observar que o meu servo, olha só, o eixo está fazendo uma varredura de 180 graus. Acompanhe aqui, é meia volta, acompanhe o meu mouse, meia volta, ele vai e volta. Assim como o nosso código determinou, ele gira até o 180, depois volta até o 0. Se vocês observarem, ele está realizando esse movimento de meia volta aqui, da posição 0 grau até a posição 180, certo? De 1 em 1 grau, aguardando 15 milissegundos a cada 1 grau de giro, e depois ele volta de 180 para 0, tá? Bem da hora, hein, galera? Então aqui nós podemos ter uma margem de possibilidades de criar muitos projetos interessantes agora, utilizando servomotores. Bom, pessoal, tá aí, esse foi mais um vídeo de conteúdo aqui no nosso canal. Nós esperamos que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar os vídeos que nós postamos, os vídeos passados e os próximos que estão para vir, tá? Tem muita coisa legal que está vindo por aqui, pessoal. Então, galera, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!